Shalom, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será Icabô, Shekinah e Ebenezer. Você conhece o significado dessas três palavras? Vamos conhecer hoje, amém? Icabô simboliza derrota, quando o inimigo derruba e destrói. Shekinah significa a glória de Deus vai voltar. E Ebenezer é uma palavra hebraica que significa pedra de ajuda ou pedra de auxílio. É uma expressão bíblica, amado, que aparece no Antigo Testamento, geralmente associada a um memorial de pedra erigida para comemorar a ajuda de Deus em uma situação difícil. Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Você tem passado por esses problemas? Icabô, Shekinah e Ebenezer? Eu já passei por todas elas e estou com Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vamos orar? Agradeço-te, ó Deus, porque este recinto está cheio da tua presença. Agradeço-te porque vivo um novo em ti. Agradeço ao Senhor porque vivo em tua vida verdade, saúde, prosperidade, paz, sabedoria, alegria e amor. Agradeço-te porque estou em harmonia, amor, verdade e justiça com todos os seres. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém e amém. Amém? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos conhecer agora cada detalhe dessas palavras, o significado delas, amém? Amado, lá em 1 Samuel 4, 21 e 7, 12 e Ageu 2, 9 diz: o povo de Israel por muitas vezes se desviou e andou em pecado, porque naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que se achava reto. Juízes 17, 6. Por isso eles enfrentaram muitos inimigos e não conseguiram vencer. As lutas eram constantes. E eles pediram ali ao Senhor um rei. E terminou eles mesmos escolhendo o rei Saul. Mas durante a vitória do povo de Deus, essas 6 palavras, Icabô, Ebenezer e Shekinah, marcaram fase de suas buscas pela vitória e da busca do Senhor por resgatar o seu povo. Eles tiveram que aprender a diferença entre viver sem a glória de Deus e com a presença do Senhor. Eles tiveram que aprender a viver com a presença de Deus ou sem a presença de Deus, com a glória e sem a glória do Senhor. Tem pessoas hoje em dia, infelizmente, vivem assim, né? Sem a presença, sem a glória, e só com o Icabô, só vive a vida de derrota, não é mesmo? Como você tem lutado? Você tem buscado a presença do Senhor, você tem buscado a glória do Senhor, ou vive uma vida de derrota, conforme Icabô? Vamos aprender, amados, sobre o significado das 3 palavras, Icabô, Ebenezer e Shekinah para nossas vidas, amém? Icabô. Icabô foi-se a glória de Israel. É como se dissesse, acabou. Saiu a presença de Deus de Israel. Amado, lá em 1 Samuel 4, 21 diz: mas chamou ao menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada por causa do seu sogro e de seu marido. Amada, a história aqui diz o seguinte, que os filhos
dos sacerdotes ali foram para a peleja e foram derrotados. Morreram ali 350 mil homens, inclusive os 2 filhos de Eli. E ainda levaram a arca do Senhor para Gaza e colocaram no templo de Dagon. E quando a notícia chegou a Israel, chegou ao sacerdote Eli, Eli estava sentado, ele caiu e morreu. E a sua nora estava grávida. E ali no susto ela antecipou o parto. E nasceu essa criança. E ali foi colocado o nome dele e acabou. Simboliza derrota. Quando o inimigo derruba e destrói. O inimigo derrubou os israelitas e levou a arca, a presença de Deus, lá para Gaza e colocou no templo do Deus Dagon. A marca da aliança representava a presença de Deus no meio do seu povo. Mas os filisteus a levaram e mataram 30 mil pessoas, inclusive os filhos do sacerdote ali, que quando soube caiu para trás e também morreu. Naquele momento, a mulher de Finés, um dos filhos de Eli, filho do sacerdote ali, deu à luz assustada com tudo o que aconteceu e gritou essa palavra: e acabou, que significa sem glória. E o menino recebeu este nome. Amados, se aconteceu isso em sua vida, derrotas, volte para a glória de Deus, busque a presença de Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Lá em 1 Samuel 7:2 diz: então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Então Ebenezer significa vitória, quando Deus nos ajuda. Amém? Depois de 20 anos, o profeta Samuel chama o povo para voltar para Deus. 1 Samuel 7:2-4. E colocou uma pedra chamada de Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. E a partir daquele momento, amado, Deus deu livramento dos ataques de seus inimigos filisteus. Aquela pedra representava um ponto até onde chegaram a gratidão a Deus. Deus quer te ajudar. Deixa Deus te ajudar. Não fique no acabou sendo derrotado. Busca Shekinah, a presença de Deus. Deixa Deus te ajudar. Amém? Shekinah. Shekinah é a glória de Deus que vai voltar. Às vezes nós passamos por situações difíceis, né? Como no deserto, provações, tentações, e achando que a glória de Deus saiu de nós, assim como saiu dos filhos do sacerdote ali, e eles perderam a batalha. E a Shekinah é o quê? A glória de Deus vai voltar. A arca voltou para Israel. E a glória, a presença de Deus também voltou. Lá em Ageu 2:9, amado, a palavra de Deus diz: a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Onde tem a presença do Senhor, a paz. E ali ele é bem claro. Ageu 2:9, o profeta Ageu fala: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar eu darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quem tem a presença, a Shekinah de Deus em sua vida, em seu lar, em sua família, tem paz, porque Ele é o Senhor dos Exércitos. Amém? Shekinah significa habitação ou presença de Deus. Deus pode habitar em você, pode habitar no seu lar, no seu comércio, enfim, onde você estiver, Deus poderá habitar com a sua Shekinah, com a sua presença. Amado, quando Salomão construiu o templo,
e o consagrou, a glória do Senhor encheu a casa de Deus. A presença de Deus estava ali naquele lugar. E veio um tempo de vitória e prosperidade sobre o povo de Deus. O governo de Salomão foi o melhor reinado que houve, porque tinha a presença de Deus ali. Mas por causa do pecado do povo, Deus se afastou. Aliás, o povo se afastou de Deus. E ali Nabucodonosor destruiu o templo e a arca da glória de Deus. Esdras 5:12, veja só. Quando Salomão reinava, era próximo, porque Deus deu a Salomão sabedoria e riqueza. E a presença de Deus estava naquele templo. Mas o povo começou a pecar. E o povo se afastou de Deus. Deus não afasta o povo, é o povo que afasta Deus. E ali a presença de Deus saiu daquele lugar. E ali o rei Nabucodonosor aproveitou da situação, sabendo que a presença de Deus não estava mais ali naquele tempo, em Israel. Ele foi lá e destruiu tanto o templo quanto a arca, que a arca já não tinha a presença de Deus. Quando os filhos de Eli levaram a arca lá para a batalha, a presença de Deus não estava mais naquela arca, porque eles viviam uma vida de pecado. E ali 35 homens morreram, porque a presença de Deus não estava naquele lugar. É tanto que a arca do Senhor ninguém poderia tocá-lo. Mas os filisteus tocaram e levaram lá para Gaza. Por que eles levaram para Gaza? Porque a presença do Senhor não estava naquele lugar. Mas quando eles colocaram a arca ali nos pés de Dagon, a presença de Deus voltou ali. E Dagon caiu por terra, quebrou. E começou a acontecer o mal ali naquela região. Úlceras, ratos, porque a presença de Deus estava ali. Então, quando Nabucodonosor percebeu que o povo estava pecando e que a presença de Deus não estava mais no templo nem na arca, ele foi lá e destruiu o templo e a arca de Deus. Amada, a presença de Deus só está quando nós somos obedientes a Ele. Esses dias eu até preguei sobre isso, então eu falei que o importante não é ter, é ser. Se é a essência de Deus, ter a presença de Deus. Tem gente que acha que tem, mas não tem. Sansão, por exemplo, Sansão tinha a presença de Deus. Até que ele desobedeceu, o Espírito Santo saiu dele. Ele achava que tinha, mas não tinha. E ali os filisteus também venceu Sansão. E hoje em dia não é diferente, com muitas pessoas acham que tem a presença de Deus, mas não tem. Quando a Shekinah de Deus sai da pessoa, fica um acabou, fica a derrota. Aí precisa buscar novamente a presença de Deus. O rei Davi, quando pecou, ele sentiu. O Espírito Santo estava saindo dele, ele foi lá e se arrependeu e prostrou diante do Senhor, tirou as vestes de rei, vestiu o saco de cinza, vestiu o pano, saco de cinza, e ali ele pediu: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, ou seja, não retire de mim a tua presença. Quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, amados, eles se afastaram de Deus. Deus não se afastou deles, não, eles se afastaram de Deus. E ali a presença, a Shekinah de Deus saiu daquele lugar. Amados, só existe vitória verdadeiramente em nossas vidas quando estamos na presença do Senhor e que nos promete. Para Deus diz: farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos, Ageu 2:7. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Portanto, amados, busque a Shekinah, a presença de Deus. Busque o Ebenezer, a pedra. É a ajuda de Deus. A glória de Deus vai voltar, amado, quando você buscar. Não fique na situação do acabou, de derrotas, achando que não tem mais jeito. Tem gente que é assim, acha que não tem mais jeito. Se entrega ao mundo das drogas, dos vícios, aí do álcool, da prostituição. Ah, não tem mais jeito. Tem jeito sim.
Quando você buscar a Shekinah de Deus, quando a presença de Deus voltar. E a glória de Deus vai voltar quando você buscar. Buscar-me-ei, vos acharei, quando buscar de todo o vosso coração. Essa é a promessa de Deus para todos nós. Invocar o nome do Senhor. Voltar ao primeiro amor. Amado, Icabô é símbolo de derrota. E Ebenezer de vitória. Mas Shekinah é a presença do Senhor que nos fortalece. Shekinah, a presença de Deus em nossas vidas. Precisamos ter a presença de Deus. Se você, amado, passou por uma grande luta e acha que perdeu tudo, não desista. Busque a presença de Deus e creia que através de sua glória tudo pode ser restaurado. Como está a sua vida hoje? Está como a vida e acabou? Sem glória? Está precisando de Ebenezer? Precisando de ajuda do Senhor? Está precisando da Shekinah, da presença de Deus? Se você tem lutado sozinho, amado, é tudo em vão. Sozinho você não vai a lugar algum. Sem a presença de Deus você não vai a lugar algum. Portanto, busca a presença do Senhor, que te dá a vitória e a sua glória resplandece sobre a sua vida. Amém? Busca a presença do Senhor. Buscar-me-ei e vos acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Quando o povo de Israel estava passando por lutas, foi buscar a Deus, Deus falou, e se o meu povo, 2 Crônicas 7,14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas só quando buscar de todo o coração. Amém? Portanto, eu não sei qual o seu problema, se é na área financeira, se é conjugal, se é ministerial, se é emocional, se é na saúde, eu não sei, mas Deus sabe. Então coloque seus problemas na mão do Senhor, entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Não fique no Icabô como um derrotado. Não se entregue aos vícios. Busque o Shekinah, a presença de Deus, para voltar em sua vida. Eu passei por todas essas situações. Passei pelo Icabô, busquei a glória de Deus e hoje eu estou vivendo o Ebenezer. Até aqui me abençoou o Senhor. Amém? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos ouvir o louvor e vamos orar. Amém? Busca a presença de Deus. Não fique no Icabô, vivendo a vida de derrota. Deus quer o melhor para você. Deus quer vitória, Ele quer a presença dEle, Ele quer habitar em vós. Jesus, quando partiu para os céus, Ele falou, não vos deixarei órfãos. Irei para o Pai, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Hoje eu tenho o Espírito Santo de Deus habitado em mim. Eu tenho a presença de Deus habitada em mim. E Ele também quer fazer isso em vós. Ele quer habitar em vós. Amém? Portanto, busca a presença do Senhor. Busca a Shekinah de Deus. Vamos ouvir um louvor? Aleluia. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Medite neste louvor. Eu sei que Deus já falou com você através dessa palavra. Agora medite neste louvor e busque a presença de Deus. Amém? Glória ao teu nome. Exaltado ao nome do nosso Deus. Shekinah de Deus. É a presença do Espírito Santo envolvendo a igreja. A presença do Espírito Santo nos envolve. Igreja somos nós, igreja não é templo.
De quatro paredes não, a igreja somos nós. A presença do Deus vivo neste lugar. O Deus vivo, Deus não está morto não, amado. Deus está vivo. E a presença dele está neste lugar. Está neste vídeo. Através da palavra, através desse louvor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, mais uma vez te dou graças. Te agradeço pela sua Shekinah, a sua presença em minha vida. Peço que a tua Shekinah também vá de encontro a essa pessoa que está assistindo esse vídeo. E venha habitar. E venha trazer a glória e a paz para essa pessoa. Eu não sei qual a situação dessa pessoa. Qual a área, se é financeira, se é conjugal, se é ministerial, se é na saúde, eu não sei, mas tu sabes. Que a tua presença venha sobre ele, Pai. Que esteja presente na vida dessa pessoa. E que teu doce amado Espírito venha habitar na vida dele. Que o Ebenezer, essa pedra, venha também estar nele. Todos os momentos, a presença do Espírito Santo ali no santuário, nele. Que o Senhor venha habitar em cada um de nós. Eu te louvo e te agradeço ao Senhor por tudo que tens feito, está fazendo. E creio que muito o Senhor fará em nossas vidas. Que o Ebenezer continua sempre em cada um de nós. A ti, Senhor, toda honra, toda glória, exaltado é teu santo nome. Amém e amém. Amém, amado. É isso aí. Shekinah de Deus. A presença do Espírito Santo em nossa vida. Nós temos que estar cheio do Espírito, se possível, transbordar da presença de Deus. No dia de Pentecostes estava ali 120 homens reunidos. E ali desceu o Espírito Santo, desceu a Shekinah, desceu a presença de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. E ali eles foram batizados no Espírito Santo. E o mesmo Deus quer com nós. Deus quer estar presente em nossas vidas. Até aqui, amado, nos ajudou o Senhor. Deus quer o melhor para nós, Deus quer estar presente. Então não seja um acabou da vida, não se entregue aos vícios. Não entre no fundo do poço, no lamaçal. Ao contrário, saia do fundo do poço, saia do lamaçal, chama a presença de Deus, chama a Shekinah de Deus. A presença do Espírito Santo no seu santuário. O santuário é o seu corpo. Não são quatro paredes de igreja, não. Chama para ele habitar em você. A presença de Deus vive. Deus não morreu, não. Jesus não morreu, não. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele não está mais na cruz, não. Ele está neste lugar. Onde quer que você esteja, para Deus diz, onde tiver um ou dois reunidos em meu nome, eu estarei presente. Ele está presente aqui agora. Amém? Portanto, amado, lembre-se, Jesus nos ama e Satanás nos odeia. Satanás jamais irá permitir que você busque a presença de Deus. Ele vai querer que você viva uma vida de acabou, uma vida de derrota. Ele quer que você viva sempre no fundo do poço. Assim como os irmãos José colocou José no fundo do poço. Mas Deus não quer. Deus quer restaurar assim como ele restaurou José. Satanás colocou ele na cadeia, mas Deus não quis ele na cadeia. Tirou ele da cadeia. E ali realizou o sonho de José. Se tornou governador do Egito. Deu a vitória. A presença de Deus estava com ele. E assim está comigo e quer estar com você. Portanto, fique na paz, tenha um bom dia e Shekinah. Shalom. A graça e a paz do Senhor Jesus. Shekinah. A presença de Deus em sua vida. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Fique na paz, tenha um bom dia.